Olá! Na aula de hoje nós falaremos então sobre avaliação e incentivos nas redes de suprimentos. A aula de hoje ela está baseada no capítulo 6 do professor Henrique. Esse capítulo é o capítulo que sustenta então a aula que nós vamos trabalhar hoje. Nós temos alguns objetivos de aprendizagem. O primeiro objetivo de aprendizagem é descrever o que é um sistema de avaliação de desempenho e que características deve ter para que cumpra o seu papel na gestão das cadeias globais de suprimento. Então, nessa primeira parte, eu vou falar basicamente do que é um sistema de gestão, um sistema de mensuração, sem me ater muito às características ou as especificidades da cadeia de suprimento como um todo, porque o que se falar para, numa certa medida, o que se fala para sistemas de gestão de desempenho interno vale para a cadeia de suprimento também. Aí nós vamos, a partir desse momento, avaliar algumas dificuldades, algumas características muito específicas, então, dessas cadeias de suprimento. Sintetizar quais são os principais papéis de um sistema de avaliação de desempenho, definir quais métricas utilizar e como utilizá-las na gestão da cadeia global de suprimentos, elaborar o que é o alinhamento de incentivos na cadeia global de suprimentos e por que ele é importante, por que não adianta só eu medir o desempenho de partes do negócio. E para isso eu vou me valer de um material, de um modelo matemático muito conhecido, muito utilizado, que é o movimento, que é o do jornaleiro. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante o que é isso. E definir como o alinhamento de incentivos se reflete nas várias formas possíveis de contratos entre parceiros na cadeia global de suprimentos. E aí, efetivamente, esse exemplo aí do jornaleiro vai nos servir para entender como é que funciona isso, quais são as alternativas que a gente tem, quais são os benefícios que cada uma traz. Antes da gente ir adiante, queria que vocês refletissem nessa frase que está aqui. Ela foi proferida pelo Eliyahu Goldratt, que é o fundador, o originador da teoria das restrições, né? E ele dizia o seguinte: diga-me como sou medido e lhe digo como me comporto. Se você me mede de forma ilógica, não reclame sobre o meu comportamento ilógico. Dá uma pensadinha se não é isso que a gente vê nas empresas. Então, vamos pegar um exemplo mais prático. Essa reportagem saiu na reportagem da revista Laptop Magazine nos Estados Unidos. E essa Office Depot, ela é como aqui no Brasil tem a rede Calunga, tem a própria... tem uma rede norte-americana que se estabeleceu aqui também, dessa mesma linha, que é um lojão que vende produtos de escritório, computadores e tudo mais. E o que acontecia? Chegava lá o cliente, esse caso está lá no livro, mas é interessante dar uma conversada sobre isso, para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão de incentivos. E chegava lá um cliente, então, e dizia: eu quero comprar um computador. O Yuri, né? Ah, seu Yuri, o senhor quer também ter a garantia estendida? O senhor quer que a gente lhe dê suporte técnico por telefone, antivírus, instale seus programas? Não, eu não quero nada disso. Eu sei instalar meus programas, eu não preciso de ajuda para isso. Eu quero só o computador. O que acontecia? Acontecia o seguinte: esses funcionários da Office Depot, eles tinham um incentivo muito forte para vender serviço junto. E aí o incentivo era tão forte que eles tinham tanto medo de ser penalizados por não vender o serviço juntos, que se o cliente chegasse lá, o Yuri chegasse lá e dissesse assim: eu quero só o computador, eles diziam: a gente não tem esse computador em estoque, não temos aqui, está em falta, e não vendiam o computador, estando lá no estoque ou não. Por que isso? Por conta dos incentivos perversos que estavam se estabelecendo ali.
Eu já vi vários exemplos semelhantes. Então, vocês acham realmente que a Office Depot preferiria vender serviço em detrimento do computador? Vocês acham realmente que eles não iam querer vender o computador? Para que ele estava lá no estoque, então? Por que se estabeleceu essa situação de não vender o computador sem serviço? Exatamente por uma distorção no sistema de avaliação de desempenho. Começou a se inserir uma métrica lá para incentivar as pessoas a venderem serviço, só que eles não se deram conta de que, ao não conseguir vender o serviço, o cara não ia querer nem vender nem o computador, porque não era um serviço que que os clientes estavam querendo naquele momento. O cara que ia para aquela loja talvez não quisesse aquele tipo de serviço. Né? Bem, eu já vi vários exemplos semelhantes. Eu estava conversando uma vez com um gestor e a gente estava discutindo sobre a questão de incentivos para a área de vendas, por exemplo. E aí ele me dizendo assim, não, porque a gente tinha um cap, um máximo, um teto que o nosso vendedor recebia. Até X mil reais de comissão por mês. Ele não passava disso. Para não, enfim, gerar uma situação distorcida de um vendedor ganhar uma fortuna, uma Babilônia de dinheiro no mês e tal, né? A gente limitou isso. Eu disse, meu Deus, mas por que vocês fizeram isso, né? Obviamente, os vendedores estavam escondendo o pedido. Mas não é que é mesmo, disse o cara. Eles estavam escondendo o pedido, como é que tu sabe? É óbvio, né? Se eu tenho um limite do que eu posso ganhar no mês, ou no trimestre, ou no ano, e eu cheguei no meu limite, tu acha que eu vou vender? Eu vou chegar pro meu cliente e vou dizer, olha, velho, segura o pedido aí que eu quero depois, não quero agora. E era exatamente o que estava acontecendo. Milagre, né? Que inteligente que eu sou, né? Qualquer um vê isso, mas na empresa eles não estavam vendo, né? Às vezes de dentro a gente não enxerga tão bem quanto quem está de fora. Então, por que tem um interesse crescente, eu diria até renovado em medidas de desempenho, né? Primeiro pelas questões de competitividade mais acirrada, né? Existem pressões competitivas cada vez maiores, né? E se deu conta finalmente, depois de muitos e muitos anos, que não adianta só olhar para o aspecto financeiro. Tá, tudo bem, a empresa tem que olhar para o aspecto financeiro. Eu não estou aqui dizendo que não se deve olhar para o aspecto financeiro. Não. Acho que deve se olhar para o aspecto financeiro. O que eu acho que deve se evitar é só olhar para o aspecto financeiro. Tem que se fazer uma composição mais inteligente que não fique só focada nos aspectos financeiros. Um outro aspecto que está pegando também são essas, vamos chamar assim de novas, embora várias delas já tenham aí 40 anos no mercado, mas assim, ideias, sistemas de gestão, iniciativas de melhoramento em operações. Por exemplo, o ciclo da qualidade é conhecido por se inspirar no PDCA, né, que envolve o C ali de controle, né, planejamento, fazer, controlar e fazer ação corretiva, né? Então, no C tem um aspecto de, bom, como é que eu vou fazer uma correção que eu não tenho nenhum parâmetro, nenhuma indicação? A metodologia Seis Sigma, ela tem uma das ferramentas, como uma das ferramentas do DMAIC, né? Que o M é de medir, então a mensuração começou a fazer parte já do linguajar, já fazia há muito tempo, mas assim, nas áreas de operações, a necessidade de se incluir mais indicadores se tornou importante. E também mudança nas demandas externas à organização, né? Responsabilidade ambiental é uma delas, responsabilidade social, enfim, a empresa começa a ser cobrada por outras coisas além de preço e qualidade. Tá? Bom, e o mais importante de tudo é que, mais recentemente, se identificou, e mais recentemente, já há alguns anos, a Toyota, por exemplo, já se deu conta disso. Se a gente pegar, por exemplo, o histórico da Toyota, né, no livro do ONU, tem lá, olha, como é que evoluiu a Toyota. Um dos pontos evolutivos da Toyota foi a inclusão, a
a chegada do Kanban nos fornecedores. Ou seja, chegou um ponto que o Kanban, por exemplo, que era uma das ferramentas básicas de gestão da produção deles, não funcionava mais, não era tão mais eficiente só olhando para dentro. Eu precisava incluir os meus fornecedores nos meus processos de melhoria, estender aos meus fornecedores os meus métodos de gestão, para que eles pudessem avançar e aí a gente poder ter ganhos conjuntos. Então, já se sabe há alguns anos, só que agora, mais recentemente, está se dando conta, mais empresas estão se dando conta disso. Olha, fazer sozinho não é suficiente, eu preciso incluir outros nessa parada. Bom, nos anos 90 surgiu uma metodologia que se chama Balanced Scorecard. Qual é que é a ideia do Balanced Scorecard? Como é que era antes do Balanced Scorecard? Sempre foi assim. Parâmetros financeiros, certo? Eu sou medido, eu sou avaliado, e a minha empresa é avaliada pelos meus acionistas, enfim, por todos os outros partes interessadas, a matriz no exterior, enfim, elas se baseiam nas métricas financeiras, se baseavam. Né? Qual é que é a ideia do Balanced Scorecard? A Balanced Scorecard, a ideia dele bom, vamos abrir essa coisa da perspectiva financeira, e ela é uma das perspectivas importantes da organização. Vamos abrir para mais coisas. Vamos ver como é que estão nossos processos internos de negócio. Vamos ver como é que estão as nossas oportunidades de aprendizado e crescimento, que vai nos permitir ir para o longo prazo e fazer algum tipo de sobrevivência no longo prazo. Vamos ver como é que está a nossa relação com os clientes. Então, essas 4 dimensões equilibradas, balanced vem de equilíbrio, né? É a base do BSC. A ideia de que eu tenho um scorecard, seria o boletim de desempenho, né? Então é um boletim de desempenho mais equilibrado, que não fique só olhando para as finanças da empresa. Nem todas as empresas usam Balanced Scorecard, né? Por exemplo, pegar uma equipe de Fórmula 1, ela é uma organização, ela ganha dinheiro, eles têm dinheiro, não é uma organização tão comum, né? Mas ela é uma organização como qualquer outra, eles precisam de grana, certo? E eles têm um orçamento, eles têm que gastar dinheiro, eles têm que ganhar dinheiro. Qual é que é o indicador mais importante de uma equipe de Fórmula 1? Provavelmente o tempo. Né? Tempo provavelmente é o grande indicador. Quanto é que foi a volta? Quanto tempo demorou para fazer a volta? Né? Vocês veem ali, aquilo ali é um exemplo de um pit stop. Né? Pit stops demoravam uma eternidade hoje para tempos de hoje, agora são segundos. Né? O esforço que as equipes fizeram para reduzir os tempos de pit stop são gigantescos. Por quê? Porque cada segundo ali é um segundo que eu estou perdendo na pista de novo. E essa evolução, vocês veem que ela se deu em detrimento de eficiência. Olha só quantas pessoas tem para trocar cada pneu. Estou contando 3 ali, são 3 pessoas para trocar pneu. Eu acho que são umas 2 ou 3 ou 4 para abastecer o carro e mais uma na frente para dizer quando o cara tem que sair. Então, vejam, não é um processo eficiente. Não. Ele é muito rápido, ele é extremamente eficaz, ele faz a coisa que tem que ser, ele vai na meta, mas ele não é eficiente de maneira nenhuma. Quantas pessoas precisam para trocar um pneu no teu carro quando tu vai parar ali na borracharia para fazer rodízio, balanceamento e tal? Não é uma equipe desse tamanho. Não são 16, 17 pessoas. É 1 ou 2. Né? Isso é muito mais eficiente, mas é muito mais lento, não seria aplicável, não seria eficaz na Fórmula 1. Né? Então a gente tem que atender as duas coisas. Claro que, se tu for olhar assim, no limite, a Fórmula 1 também não é só tempo, né? Não é só velocidade. Eles também querem que o carro não quebre. Tem uma questão de qualidade na história. Tem também questões de custo. Bom, eles não podem desconsiderar completamente o custo, mas eles têm que... Não é o principal indicador deles, não é o custo. Bom, algumas definições úteis, então. O que é uma medição de desempenho? É o processo de quantificação da eficiência e da eficácia das ações tomadas por uma operação.
Tá? Então, eu estou verificando as duas coisas, não é importante não olhar só para uma delas. Não adianta eu querer só ser eficiente, como a gente viu naquele exemplo anterior, porque pode dar problema, e não adianta também eu querer ser só eficaz, porque aí eu posso estar gastando recurso desnecessariamente e não ser competitivo. Então, eu tenho que ser as duas coisas. Bom, medidas de desempenho podem ser definidas como métricas, as medidas efetivamente, as métricas que eu utilizo. Vai ser tempo de volta, vai ser custo por metro quadrado da minha loja, o que vai ser a minha medida de desempenho? Eu fiz a brincadeira ali que são os PIs dos KPIs, né? KPI é Key Performance Indicators, ou seja, indicadores-chave de desempenho. PI é o Performance Indicator, né? O indicador de desempenho. Então, medidas de desempenho são indicadores de desempenho, tá? Os KPIs são uma parte das medidas de desempenho que são consideradas chave para a minha organização, ou seja, algumas delas, poucas, que são realmente aquelas que eu vou focar todo dia, eu vou olhar aquilo. Né? Agora a gente está com esse negócio da pandemia do Covid. Né? Chega o funcionário na empresa, existem milhares de coisas que a empresa pode fazer para garantir que o funcionário não tem doença, certo? Mas ela vai lá, ela pega um indicador-chave de desempenho, febre na testa do funcionário. Se ele não tem febre... Agora, se ele tem febre, vamos ver o que é. Bom, isso é um critério. Não sei se está certo, não sei se vai funcionar, não sei se isso garante a saúde e segurança dos trabalhadores e o funcionamento da fábrica, mas, bem, eu não posso querer que toda manhã, quando os caras chegam na empresa, eu faça uma batelada de testes gigantesca para saber se o cara está com vírus ou não. É difícil, né? Vamos combinar. Então tem algumas coisas que a gente tem que fazer também do ponto de vista de gestão, que são muitas vezes decisões difíceis. Tipo, olha, eu não vou olhar todos os indicadores todos os dias, né? Tem alguns indicadores que eu vou olhar. Olha, vamos olhar sucata, por exemplo. Por que sucata? Bom, sucata, para mim, se eu tiver um aumento na minha sucata, eu estou perdendo eficiência, tem algum problema de máquina e tal. Aí eu vou pegar os outros indicadores e vou atrás, mas não posso ficar gerenciando toneladas de indicadores todos os dias, né? Ninguém faz isso. Não é viável gerenciar todos os indicadores. Finalmente, um sistema de medição de desempenho, ele é um conjunto coerente de métricas usado para quantificar ambos, a eficiência e a eficácia. Tá? E aí, na minha opinião, um bom sistema de medição de desempenho, ele permite dar zoom. Ele te mostra alguns indicadores que são mais críticos e depois, se tu precisar, ele te permite navegar, dar um zoom, abrir mais aqueles indicadores e olhar aqueles indicadores com mais atenção. Por que medir desempenho? Né? Porque faz parte do ciclo gerencial, ou seja, para a gente medir, para a gente gerenciar, em geral, a gente precisa medir e entender se o número está se desviando ou não da nossa meta, se a gente está adequado ou não, né? Então, estabelecer uma meta, né? Tentar cumprir essa meta, ou observar como é que os números estão avançando e fazer a gestão de acordo com eles e assim por diante. Mesmo quando, muitas vezes, existe muita incerteza, né? Um sistema de medição de desempenho ajuda na gestão. Um exemplo, de novo, desculpa voltar para a história da pandemia, mas uma discussão que está se tendo agora, muito forte, é abre ou não abre a economia, né? Ou abre ou reabre a economia ou não reabre, nos lugares em que a economia está fechada. Então, alguns gestores públicos estão dizendo o seguinte, olha, a gente não tem nenhum critério para saber se a gente pode fazer ou não. Então, o nosso critério vai ser o seguinte, a gente vai olhar, e vai olhar quantas pessoas vão para o hospital, quanto é que a gente tem de UTI, e vamos monitorar por aí. Se a gente abre. Se começar a aumentar muito desse lado aqui, começar a faltar leito, a gente fecha de novo, e vai indo, porque não tem parâmetro. Então, bom, isso já é alguma coisa, já é melhor do que dizer não, né?
azar, né? Dane-se. Então tem algumas coisas que um sistema de medição de desempenho pode ajudar, mesmo em situações de muita incerteza, como vão ser as situações, né, a situação econômica do nosso país e do planeta daqui para frente, né? Vai ser uma situação de muita incerteza. A gente precisa ainda ter indicadores para gerir esse tipo de coisa. Um outro ganho é que eles nos permitem comparar com outras organizações de mesma natureza, de mesmo porte. Então, desenvolve a habilidade na gente de fazer benchmarking, de comparar a nossa organização com organizações semelhantes. E também elas são importantes medidas de indução de comportamento. Vou dar um exemplo bastante simples, também não ligado à gestão da cadeia de suprimentos. Então, nós fomos chamados uma vez, eu e meu sócio, a gente chama consultoria, e nós fomos chamados a dar consultoria numa empresa, e eles estavam com algum problema lá de atingimento das metas de produção, não ia tão rápido quanto gostariam. E aí, chegamos lá, o meu sócio disse assim, cara, ele era excelente, assim, super experiente, primeira coisa que ele disse, eu quero saber quanto é que vocês produzem, eu quero que vocês botem isso na parede, um rolo de papelão, qualquer coisa, não precisa ser nada chique, eu quero um negócio qualquer na parede lá, aqueles rolos de açougueira, sabe, de papel pardo, anota quanto é que vocês conseguiram no final de cada dia. Eu não sou psicólogo nem nada, eu não sei por que isso acontece. Só de fazer isso, a produção já aumentou. Então, vejam, não precisa muito às vezes, é só medir o desempenho que às vezes ele melhora. Né? Então, é mais ou menos isso. Dizem os psicólogos, por exemplo, que as crianças que vão melhor na escola não são aquelas que têm pais mais ricos, que têm pais mais escolarizados, que têm... As crianças que vão melhor na escola, e não são os pais que ensinam as coisas para elas. São aquelas crianças que têm os pais olhando os temas deles, se eles fizeram ou não. Não precisa nem saber, não é nem ensinar, não precisa nem ensinar o tema. Ensinar o tema não é atribuição do pai. Pai e mãe não precisa saber disso. Agora, se eles estão lá mostrando atenção e olhando se o inferninho lá está fazendo alguma coisa, já é alguma coisa, já é suficiente para esse tipo de coisa, tá? Bom, quais são as características de uma boa medida de desempenho? Agora eu vou parar aqui e vou ler cada uma delas. Não vou fazer isso. Tá lá no livro. Eu acho que algumas coisas eu gostaria de destacar, tá? É uma lista enorme, mas assim, primeiro, que elas têm que ser derivadas da estratégia e alinhada com a estratégia, certo? Segundo, que ela tem que ser simples. Não vem com métricas muito complicadas, porque ninguém entende. Eu acho um horror isso. Eu sempre procuro, na medida que eu implanto um sistema de métricas, eu tento evitar, e as pessoas, principalmente na área acadêmica, os meus colegas são todos doutores, vocês imaginem a complicação que é. A gente propõe, às vezes, uma métrica, o pessoal vem com umas coisas assim, mas a gente também ponderar com a fase da lua, que não vamos simples. Não, mas quem sabe a gente... Mas aí a gente não vai... Não, simples. Não, tem que ser simples, tá? Também tem que ser, para ser justo, tem que ser baseado em quantidades que possam ser influenciadas ou controladas pela organização, né? Aquela história, aquela terceira questão também é importante, ela tem que prover feedback rápido de forma precisa, né? Minha mãe dizia assim, não adianta bater na criança no outro dia, né? O tempo que as mães batiam nos filhos, né? Eu fui criado nessa época pré-histórica que as crianças apanhavam, e minha mãe dizia, olha, tomar chinelada tem que dar na hora, não pode deixar a criança dormir, né? Tem que, né, sarrafiar na hora. É mais ou menos isso. As coisas que estão indo bem, as coisas que estão indo mal, tem que se saber logo. Não adianta deixar protelar isso para muito depois, né? Então as pessoas envolvidas na empresa têm que conhecer o que está acontecendo e para poder reagir de acordo, né? Não adianta eu saber daqui a 6 meses como é que eu fui na semana passada. Ele já perdeu um pouco a agilidade, né? Bom, daí vai lá um monte de coisa e tal. E talvez o último item eu gostaria de destacar, que seria elas serem mais globais do que localizadas. Tá? Otimizar o local, às vezes, é o pior que se pode fazer. Como aquele exemplo que a gente viu lá no início da Office Depot. Né?
que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo otimizar o local, eles estavam querendo criar uma métrica que é para venda de serviço agregado ao computador. E aí esqueceram da venda do computador, que de repente traz uma margem maior, ou que reduziu violentamente o giro do computador dentro da empresa, um produto que obsolesce rápido. Quer dizer, a pior bancada que os caras podiam ter feito é criado aquela métrica maluca. Mas, por conta dela ser uma métrica muito localizada e não tão global, teve essa perda. Bom, agora chegamos no que nos interessa. Por que, então, medir desempenho em cadeias globais de suprimento? Por uma razão muito simples. Tem ali umas 5 ou 6 razões, 7 na verdade, mas a mais importante delas é que nós tradicionalmente não medimos a cadeia de suprimento. A gente mede a empresa. A gente não está interessado na métrica da cadeia global de suprimento. Então, nós demos uma vez consultoria numa fábrica de móveis. O que eles medem? Bom, eles medem o tempo que eles demoram para recortar a chapa e botar dentro do não sei o que e tal, até chegar lá no estoque. Esse é o tempo de interesse deles. A gente quer ganhar tempo nisso. Qual é que é o tempo mais... Quem comprou móvel de cozinha sabe o que eu estou falando. Qual é que é a coisa mais irritante que existe nessas fábricas, sejam fábricas de produtos pré-fabricados, né, modulados, como eles gostam de chamar, mais bonito, ou esses produtos mais artesanais, móveis sob medida. É o tempo de entrega do cara. O cara marca contigo e demora, você tem que passar um dia inteiro lá esperando para o cara entregar, mais um outro tempo lá para o cara montar. Então, que interessa o tempo de fabricação do móvel? Tá, ele interessa, ele não é uma coisa irrelevante, mas o tempo total, o atendimento ao cliente lá na ponta, é que realmente faz sentido, né? Bom, aqui também eu não vou ler uma por uma. A única coisa que eu queria destacar é o seguinte, ó, observem as colunas dessa tabela. Então, tem lá os principais indicadores de desempenho, e se vocês forem olhar Desculpa, eu confundi. Olhem primeiro, então, as linhas, né? As linhas têm os principais indicadores de desempenho. E as colunas têm os indicadores apropriados para cada um dos elementos. O que eu estou olhando para dentro da minha empresa, o que eu estou olhando para a minha cadeia como um todo e assim por diante. Eu não vou ler cada um deles, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tem lá custo, flexibilidade, tem aquela coisa toda lá. Eu não vou ler um por um, tintim por tintim, tem no livro isso aí, vocês olhem lá, tá? Bom, só vou dar um zoom ali na questão do relacionamento, que eu acho que é um ponto novo, que não tem lá naquela coisa de flexibilidade, inovatividade, custo, é essa coisa do relacionamento, tá? Um outro aspecto que eu acho que falta no livro, agora vou fazer a crítica minha, né, que eu acho que poderia ter, é a questão de indicadores de responsabilidade ambiental, trabalho escravo, infantil, responsabilidade social em geral na cadeia de suprimento, que isso é um aspecto que passou voando nesse capítulo de avaliação de desempenho e que faz parte do texto, do material que vocês vão fazer na atividade para essa semana aí, tá? Logo em seguida vai estar no Moodle lá a atividade para isso. Bom, eu vou destacar algumas delas. Basicamente, o livro fala mais detalhes disso aí. Eu vou destacar duas, que é a questão de custo, tá? Primeiro, custo é super importante, principalmente quando o custo é importante. Parece meio ridículo isso, mas vejam, se eu estou numa empresa, que nem aquela empresa de Fórmula 1, que custo não é importante, a gente não pode também querer economizar até no clips, né? Agora, se eu estou trabalhando numa empresa que trabalha com produto comoditizado, como, por exemplo, papel em bobina, é custo, velho. Tu vai competir, não tem... o meu papel é muito melhor que o outro. Tá, mas quão melhor que o outro que é para cobrar mais? Então, assim, não adianta inventar moda e querer, né, ser mais real que o rei. É aquilo ali, é o que temos, tá bom? Bom, uma outra medida de custo extremamente importante é o custo total da propriedade. O custo total de propriedade é o todo, né? Não olhar só o preço da compra. Eu comprei aquele item lá daquele fornecedor, ele era
3 centavos mais barato, mas em compensação veio um monte de peça com defeito, o fornecedor, quando eu preciso dele, ele não me responde com adequadamente as respostas e tal. É um pepino. Então, o custo total de propriedade, ele envolve todos esses custos aí. O preço de compra, os custos de aquisição, né? O custo de uso do item, os custos que são consequências do uso do item e do fornecedor. Então, assim, uma série de itens é uma visão mais holística, digamos assim, do custo, o custo total de propriedade, tá? Um primo do custo é a produtividade, ou seja, produtividade é quão eficiente eu sou, é uma medida de eficiência, né? Quão eficiente eu sou em relação aos meus insumos, transformando eles em produtos. Então eu posso olhar isso no nível da operação, como está ali, cada um dos itenzinhos separadamente. Eu olho as produtividades locais. Em geral, ele é um indicador importante de ter, mas ele não deve ser parte dos indicadores-chave de desempenho. Ele deve ser usado só numa segunda, na minha opinião, ele deve ser usado só numa segunda. Ele não deve ser colocado como meta, e ele deve ser olhado só num segundo momento. Olha, a minha produtividade global está caindo. Vamos olhar agora os indicadores individuais para tentar descobrir se tem algum aqui com problema. Mas, em geral, os indicadores locais, para mim, eles são enganosos, porque a gente tenta otimizar o local e perde a visão do global, e muitas vezes, por causa disso, a gente prejudica o global. Então, um pouco de cuidado aí no uso de indicadores locais, tá? Bom, tá ali isso aqui, já acabei de falar. Um aspecto que é super importante, um indicador que é importante é serviço, qualidade de serviço e satisfação do cliente, né? Então, assim, como eu disse para vocês, negócio de móvel, né? Não adianta nada eu fazer o móvel rápido dentro da minha fábrica, sair rápido de dentro da minha fábrica e demorar uma cacetada para chegar lá no meu consumidor. O cara não vai gostar, né? A gente vê isso também no e-commerce, né? Comércio eletrônico, o pessoal vai lá na internet, tem aquela oferta maravilhosa, o cara compra e fica esperando chegar a beleza do televisor, celular, não sei o que o cara comprou no Black Friday, demorou uma cacetada de tempo. O cara tá assim, pô, que saco, né? Por que eu fui comprar esse negócio? Então, assim, tem que ponderar, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de indicador aí de serviço e satisfação aos clientes, porque muitas vezes a gente olha só custo e esquece aquele outro lado lá. E aí, um aspecto que é super importante é alinhar os incentivos nas cadeias globais de suprimento. Ou seja, como é que cada um dos parceiros estão sendo engajados nas coisas. Eu estou criando um conjunto de incentivos correto para isso. Muitas vezes é difícil de precisar essa informação, né? Bom, a literatura identifica aí 4 passos para resolver os problemas, tá? Identificar as causas, né? Depois tentar identificar os pontos possíveis de melhoria, depois atuar nisso e verificar, né? Distribuir essas tarefas no contexto da gestão. 4 passos aí que estão detalhados ali, estão detalhados no livro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me acionem, tá? Não vou ficar lendo aqui tintim por tintim. E para finalizar o nosso assunto de hoje, vamos falar dos contratos. Ou seja, de que forma eu estruturo o meu sistema de incentivos para maximizar o ganho global da cadeia de suprimentos. Existem 4 formas tradicionais ou principais de contratos de relacionamento com fornecedores ou com distribuidores, né? A gente vai olhar aqui o exemplo da distribuição, que é mais fácil de ver, porque daqui eu vou me valer do exemplo do jornaleiro. O que é o exemplo do jornaleiro? Isso é um problema que acho que foi estabelecido na década de 50, quando ainda tinha jornaleiro, né? Se bem que o jornaleiro teve até alguns anos atrás, com a entrada da internet, esse exemplo está um pouco defasado, mas assim, qual é que é a ideia do exemplo do jornaleiro? Ele é um exemplo que foi criado
para explicar um fenômeno geral, mas com um exemplo prático, que na época fazia sentido. Qual é que é a característica? A característica é a seguinte: vocês imaginem que vocês têm uma banca de jornal, tá? E tudo que vocês compram de jornal, vocês pagam um X lá para a empresa jornalística, né? Recebem aquela massa de jornais e vendem a um preço, claro, maior do que o preço que vocês compraram. Se vocês comprarem a menos jornal, antes do final da manhã, ou logo no começo da manhã, vocês vão ficar sem jornal para vender. E o cliente vai, tem jornal? Não, acabou. Tem jornal? Não, acabou. Né? Vão ter um custo de falta, vocês vão ter um prejuízo, um custo, digamos assim, de oportunidade. Vocês podiam estar vendendo aquele jornal e não tem. Pode até perder o cliente, tal, o cara chega lá todo dia, não tem, acontece isso. Por outro lado, se vocês comprarem muito, jornal é um negócio que no dia seguinte ninguém mais quer. Ali é de tarde, né? Ninguém mais compra jornal, não comprava mais jornal, né? Jornal envelhece muito fácil, muito rápido. Então, o que acontece? Se vocês comprarem muito, entope com aquele troço lá todo, encalha, tem que doar para aquela senhora que tem lá o cachorrinho, o gatinho em casa, que vai, né, usar para as necessidades do bichinho. Né? Não serve mais para nada. Então o que vocês têm que fazer? Bom, vocês têm que medir qual é o tamanho certo. Tá? Esse problema do jornaleiro ele foi explorado, ele foi modelado matematicamente. Né? E aí, o que acontece? Ele nos dá uma série de informações que nos permitem identificar qual é dos contratos, qual é o mais eficiente, não para a empresa que está vendendo, mas para o todo. Porque o que a gente quer ganhar, claro, a gente gostaria de ganhar muito mais do que os outros, mas em vez de ganhar só nos outros, a gente quer ganhar no todo. Então, qual é que é a ideia? Vamos pegar aqui, contrato tradicional. O que é o contrato tradicional? É o jornaleiro clássico. A empresa jornalística vende para ele recebe o que ele vendeu, o que ele não vendeu, ele doa para a senhora usar lá para o gatinho dela. Tá? Isso é o contrato tradicional. O que é integração vertical? O jornaleiro pertence à empresa jornalística. Então ela empurra para a empresa jornalística tudo que precisa para lá. Vocês estão reconhecendo aqui no contrato tradicional e na integração vertical as revendas de automóveis, né? O cara empurra as peças e tal. Bom, vamos lá. O que é um contrato de receita compartilhada? O contrato de receita compartilhada é o seguinte: em vez de eu vender a preço cheio, eu vendo a menor. Mas o vendedor lá paga para a fábrica uma comissão sobre o que ele vender. Então ele diminui um pouco o prejuízo do consumidor, mas ele se ressarce dessa margem menor. Uma outra possibilidade, que é o que efetivamente várias empresas jornalísticas faziam, é o contrato de recompra, ou buyback. Né? O que é isso? Compra o que tu precisar, quando chegar perto do vencimento, ou depois do vencimento, no caso do jornal, ou antes do vencimento, no caso de laticínios e tal, a gente passa na tua empresa, na tua loja, recolhe o que tu não vendeu e te reembolsa uma parte disso. Né? É o contrato de recompra. Então, o que acontece? Vamos olhar aqui até que ponto vale a pena comprar. Vamos voltar no negócio do contrato tradicional. Tá? No contrato tradicional, em qualquer contrato, vamos acompanhar aquela linha vermelha ali. Aquela linha vermelha é o ganho que eu tenho ao comprar mais produtos. Eu como distribuidor, eu como jornaleiro, né, eu como empresa que está vendendo peça de automóvel, enfim, qualquer um distribuidor tem um ganho a mais por comprar mais do fornecedor. Vai ter um ganho maior, certo? O problema é que esse ganho vai diminuindo. E eu vou tendo um prejuízo maior à medida que eu vou comprando mais.
Então vocês veem que ali naquela curva roxinha, que aquilo ali é o lucro, vocês veem que o meu lucro vai subindo até um certo ponto, chega num ponto de máxima e depois ele decai. Onde é que eu ganho dinheiro? Onde é que um comprador racional vai se posicionar para não perder dinheiro? Ele vai se posicionar no ponto de máxima. Ele não vai querer comprar muito, ele não vai querer comprar pouco. Ele vai querer comprar aquilo que dá o maior lucro para ele. Certo? O que acontece? Cada um dos 4 contratos que a gente viu, tradicional, a integração vertical, que eu sou o dono do distribuidor, a receita compartilhada e o buyback, eles têm curvas diferentes. O pico vai acontecer em lugares diferentes. Então eu vou mostrar para vocês agora, com essa simulação que tem aqui, por exemplo, um cara que tem as diferentes condições. Então, num contrato tradicional, usando valores simulados lá, por exemplo, o contrato tradicional, ele é, de todos eles, a pior opção para o distribuidor. Portanto, ele vai comprar o mínimo possível. Já a integração vertical é, em muitos casos, a que traz maior margem para o fabricante, certo? Por outro lado, bem, tem que ter perna, né, para fazer tudo. Então, qual seria a segunda melhor alternativa? A segunda melhor alternativa, usando a simulação essa que a gente tem aqui no livro, é a do contrato de recompra. Ou seja, quando eu ofereço alguma coisa para o meu elemento na cadeia, o meu lucro não é... Mas vejam o que acontece ali, ó. Lucro da loja no contrato tradicional é 42. O lucro da loja na recompra passa para 100. Em compensação, o lucro do fabricante, da editora, sei lá, é 140 no contrato tradicional, ele passa a 200 na recompra. Mas ele está pagando, mas é que ele tem um incentivo para comprar mais, ele acerta, ele alinha o incentivo. Por isso que dá mais venda. Dá mais venda porque ele sabe que se ele não vender, ele tem um colchão que recompra dele. Então, vejam, esse exemplo nos mostra o seguinte, que muitas vezes vale a pena, em vez de garfar o nosso distribuidor, nosso cliente, vale a pena, de uma certa forma, oferecer para ele um colchãozinho que garante um lucro um pouco maior para ele e, ao mesmo tempo, nos aumenta o lucro também, né? Ou seja, como está ali no título, né, fazer uma pizza maior em vez de disputar a maior fatia, né? Então, muitas vezes, contraintuitivamente, o contrato de recompra lá na ponta é o que traz muito mais retorno do que os outros, apesar de dar uma coisa a mais para a revenda, lá para a loja, para o distribuidor, para o jornaleiro que está lá na ponta. Ok? Bom, esse é o tópico de avaliação de desempenho. Vocês vão ter, então, uma atividade no Moodle para fazer e é isso aí.